filha de Jairo. A palavra está falando a respeito, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, daquilo a qual, aleluia, louvado seja Deus, e está hoje no momento, aleluia, não estamos vendo acontecer mais, aleluia, porque, aleluia, louvado seja Deus, estamos querendo, aleluia, que tudo venha se acabar, que tudo, aleluia, louvado seja Deus, tem que ter um tropeço, tem um incômodo, aleluia, louvado seja Deus, porque Jesus, aleluia, ele gosta de ser incomodado, Jesus, ele gosta de ser clamado, Jesus, aleluia, ele gosta que ele venha ser edificado, mas muitas das vezes, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo, nós, aleluia, olhando, os discípulos estão acompanhando, os discípulos estão indo, aleluia, e fica aí, aleluia, seja Deus, porque está incomodando o mestre, aleluia, aqui era um caso, aleluia, louvado seja Deus, para milagre, e nem todo mundo, aleluia, pode acompanhar um milagre, nem todo mundo pode ver o sobrenatural, porque tem o será, tem o porquê, aleluia, louvado seja Deus, por isso que ele chamou Pedro, Tiago e João, para entrar, aleluia, porque sabia, aleluia, louvado seja Deus, que eles acreditavam no sobrenatural de Deus. O que eu quero trazer para nós, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo, que não é, aleluia, diferente, aleluia. Hoje, ultimamente, aleluia, louvado seja Deus, está o povo querendo atrapalhar o trabalhar de Jesus Cristo. O povo está querendo atrapalhar, aleluia, o que Jesus tem sobre a minha e a tua vida, aleluia. Quantos têm colocado, aleluia, impedimento? O ser humano tem colocado impedimento, mas eu quero dizer, se você tem vivenciado um milagre, aleluia, louvado seja Deus, você tem, aleluia, que dar lugar para o Senhor, falar, eis-me aqui, eu quero que o Senhor venha mover, o Senhor moveu, aleluia, louvado seja Deus, para aquela menina, e nós não somos diferentes, o nosso nome pode não estar nesse livro aqui, que é a instrução do caminho, aleluia, da salvação. Glória a Deus. Mas por bem, aleluia, o nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Mas tem o livro das obras. E o livro das obras, aleluia, como é que está? Aleluia. Sabe por que tem que estar assim uma contagem, aleluia, diminuindo? Porque o povo, aleluia, estão querendo oprimir aqueles que têm, aleluia, o chamado do sobrenatural. O chamado do sobrenatural. Mas quem tentará contra os braços fortes do Senhor? Glória a Deus. Quem pode, aleluia, louvado a Deus. E hoje o Senhor, ele fala, dá licença que agora é hora de eu passar. Eu agora estou chamando só quem acredita. Porque ele falou, eu vou chamar só quem precisa. E ainda o pai e a mãe teve que sair para fora. Se a família também não acredita, aleluia, louvado a Deus, o Senhor, ele vai fazer do mesmo jeito. Glória a Deus. Aleluia. Acude, tente misericórdia. Mas a gente, quando pede misericórdia, faz um milagre, Senhor, eis-me aqui, envia a mim, aleluia, aí não quer passar pelo processo. Não quer passar, aleluia, louvado a Deus, por aquilo, aleluia, vai doer, aleluia, louvado a Deus, está doendo, aleluia, louvado a Deus, mas o Senhor, ele fala, aleluia, eu sou o bálsamo. Glória a Deus. Eu deixei o Consolador, o Espírito Santo. A opressão, ela tem que cair por terra. Aleluia. Se você, aleluia, acredita nisso, aleluia, louvado seja Deus, começa a glorificar. Aleluia. Porque lembrando, aleluia, quando Jesus foi orar, louvado seja Deus, estava lá, falou assim, aleluia, o sobrenatural de Deus, aleluia, e eles falaram assim, mestre, tem que colocar mais uma barraca, mais um acampamento para o Elias. Jesus, ele disse, o que vocês estão vendo, não conte a ninguém. E aqui da mesma forma está falando, não fala nada. O povo ficou atônico. Começou a ver a glória de Deus. Hoje, aleluia, o evangelho para ser pregado, aleluia, louvado seja Deus. As pessoas, aleluia, falam assim, porque não está vendo o sobrenatural de Deus. Não está vendo. Mas hoje eu quero dizer que o sobrenatural de Deus está entrando, aleluia, naquele que crê. Jesus, ele está falando, aleluia, Talita tumi. Levanta, desperta-te. Glória a Deus. Está morto espiritual, o Senhor levanta. Glória a Deus. É para cura, o Senhor levanta. Glória a Deus. O Senhor é um Deus, aleluia, supremo. Ele é a eternidade e eternidade para todo sempre. Glória a Deus. Eu não sei quem é que precisa de milagre aqui. Eu preciso de milagre. Aleluia. Está falando Deus. desde o início sobre crer, sobre fé,
sobre atitude. E hoje o Senhor, Ele quer entrar com atitude sobre a minha e a tua vida. Glória a Deus. Hoje Ele quer, louvado seja Deus, que você tenha uma atitude. Que atitude é essa, irmã? André? Acreditar. Aleluia, Deus. Você não tem acreditado. Mas aqui, aleluia, Marcos fala, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Aleluia. 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expirarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e alguma coisa mortífera beberem não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia, Deus. Então, se você crê, você vai ver o milagre de Deus. Se você não crê, aleluia, louvado a Deus. Infelizmente, aleluia, louvado a Deus, o sobrenatural de Deus para acontecer, aleluia, louvado a Deus, é necessário. Então, fala assim, Satanás, dá licença. Ou falta de fé, a incredulidade, vai embora. Quantos estão oprimindo as pessoas, aleluia, que tem o dom, tem um chamado, aleluia, porque Deus que quis, não foi nós que queremos. Muitos vão buscar, eu nunca quis. Eu nunca quis, aleluia, louvado a Deus. Sempre quis parar, aleluia, sufocar, aleluia. Mas ali o Senhor vai lá e dá uma espremida. Aí Ele vai lá e fala, deixa eu dar uma bombeada ali. Aleluia. E hoje eu quero dizer para vocês, aleluia, você que tem o chamado de Deus. Hoje eu tenho visto que falar em línguas, aleluia, louvado a Deus, já está sendo abominado. Meu Deus. E hoje o Senhor, Ele fala, falar, aleluia, em línguas, é para a edificação do nosso espírito. Glória a Deus. Como nós vamos edificar nossa alma, nosso espírito para isso? Como nós vamos, aleluia, entender, aleluia, o que vem do alto se nós não vivemos sobrenatural na terra? Deus. Como nós vamos, aleluia, é mais fácil, aleluia, eu entrar no seu psicológico do que entrar na palavra de Deus, porque é a salvação e a vida eterna. E o Senhor, Ele fala, louvado a Deus, que aqui, ó, louvado a Deus, que é para os enfermos. Será que você ainda acredita que o enfermo pode ser curado? Será que você acredita que Deus pode operar sobre a tua vida? Será que você acredita que enquanto você está aqui falando, adorando o Senhor está lá trabalhando? Você acredita, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo? Porque eu acredito. Glória a Deus, aleluia. Porque quando nós começamos a desacreditar e falar, quero ver se vai acontecer, nós começamos a passar por algum processo para que o nome do Senhor vai ser glorificado primeiro para a nossa vida. Para depois a gente pegar e falar, não, Jesus, Ele faz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, Ele é santo. Então o que eu digo hoje para vocês, aleluia, louvado seja Deus. Deixa Jesus entrar na sua casa e fazer o milagre. Aqui era uma menina. Ela tinha morrido. Vocês querem que eu rode a Bíblia? Eu rodo a Bíblia. Vou a Bíblia, passo ela conforme o Senhor, aleluia, me direcionar. Mas o Senhor não quer. O Senhor, Ele quer, louvado seja Deus, que é onde está aqueles que acreditam, aonde está aqueles que querem, aleluia, a libertação, aonde quer, aleluia, a libertação espiritual. A ti te digo, levanta-te. Glória a A ti te digo, Deus. levanta-te. Aleluia. Levanta-te, levanta-te! Glória a Deus. Mas não é para ficar parado, não. É para exercer. Exerça-se. Você não vê mais, aleluia, pessoa ser curada do câncer. Você não vê mais pessoas ser curadas, aleluia, de leucemia. Você não vê mais pessoas sendo curadas. Sabe por quê, aleluia? Talvez, aleluia, louvado a Deus, por causa da opressão. Mas assim como Jairo chamou Jesus, aleluia, chama hoje você, Jesus, aleluia, e fala, olha, eu quero ver esse milagre. Eu quero ver o Senhor trabalhar. Eu quero ver o seu andamento, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E que ele me canta, porque é isso que Deus, Ele quer. Se você crer, será salvo. Se você não crer, será condenado.
Acorda a igreja, hoje os louvores estão falando, aleluia. Falando, porque te abate, porque você está abatido? É a cabeça que Jesus que você está servindo, um Jesus que está lá no madeiro, ou Jesus que falou, aquele que crê em mim, aleluia, louvado a Deus, verá coisas maiores que, fará coisas maiores que eu já fiz. Hã? Aleluia, Deus. Aonde está a sua fé? Porque o Senhor trabalha mediante a tua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Glória a Deus. Glória a Deus. É hoje, não é amanhã. Mas, Senhor, o Senhor prometeu isso. Ele prometeu. Só que Ele não falou a data. É verdade, Jesus. Qual é a data? A data está no Senhor. Glória a Deus. Porque Ele é o dono do tempo. Aleluia, Jesus. Falou sobre a viúva. Falou sobre o que? Aleluia, meu Deus. Muitas coisas hoje, se você prestou atenção. Mas aqui, louvado seja Deus, Pedro ele já acreditava no poder de Jesus. Glória Aliás, Jairo. Aí a gente vai lembrar, louvado seja Deus, de Pedro, aleluia, louvado seja Deus. Que ele era teimoso, aleluia. Mas quando Jesus mandou ele lançar a rede novamente, ele falou sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Aleluia, Deus. Sobre a tua palavra, sobre a palavra do Mestre, sobre a palavra de Jesus Cristo, do Messias, sobre a palavra daquele que é e sempre será, aleluia. Lança a tua fé, lança a palavra de determinação, lança a palavra, louvado de Deus, que o Senhor é a solução. É, Deus. Aleluia. E ali a rede veio cheia de peixes. Aleluia, Deus. Cheio de peixes. Você quer fartura na tua vida? Seja farto espiritualmente primeiro. Glória Glória a a Deus. Porque o Deus das farturas, os deuses, aleluia. Pessoas estão deixando o evangelho e voltando para o esgoto de novo, voltando para o chiqueiro de novo. Mas eis que digo hoje, aleluia, glória a Deus, não presta atenção na minha e na tua vida. O Senhor, Ele fala para mim e para você. Aleluia. Eu não chamei para voltar, aleluia, para o chiqueiro, não chamei para virar estátua. Não, eu chamei para ir de pregar o evangelho. E aquele que crê, se você crê, aleluia, que é poder. Quando você clama para um enfermo, aleluia, é restaurado, é restaurado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Agora, se você não crê, aleluia, louvado a Deus, infelizmente, aleluia, desce na casa do oleiro. Novamente para Deus quebrar e trabalhar e moldar o vaso. Quantas vezes, aleluia, o Senhor quer, aleluia, que nós se olhamos para nós mesmos. Nós não estamos falando, eu não estou falando de Jesus da moda, eu estou falando de Jesus que Ele é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque quando Jesus, aleluia, louvado a Deus, foi preso, aleluia, louvado a Deus, as pessoas começaram, os próprios que seguiam ele, começou a condenar. E hoje Jesus, ele fala, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aleluia. Mas tudo aquilo que nós condenamos pela palavra de um servo ou de uma serva do Senhor, o Senhor hoje começa a agir. Ele quer trabalhar sobre a tua vida. Ele quer entrar com providência. Ele quer falar que Ele é a salvação. Ele quer falar que Ele é a solução. Você quer uma solução na sua vida? Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele fazer o que precisa ser feito. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É poucos que estão acreditando no milagre. É poucos. Vidas precisam ser restauradas. O adversário está querendo a cabeça de todo mundo. De crente, daquele que não serve a Deus. É isso que ele está querendo. Mas se a sua cabeça for pedida, vai ser com Jesus Cristo. Glória a Deus. Agora, se você não tiver com Cristo, vai queimar no fogo do inferno. Eu falo com convicção, porque a palavra diz isso. Se crer, será salvo. Se não crer, será condenado. Aleluia, louvado seja Deus. Em Apocalipse 3, aleluia, louvado a Deus, fala, ainda que tenha pouca força, não negasse meu nome. Então, no tempo, aleluia, louvado a Deus, na sua pouca força. Não é pouca fé, é pouca força. Mas não nega o nome do Senhor. Persevera na presença de Deus. Porque a perseverança é a única solução.
Mas eu achei que ia ser assim, assado. Não, vai ser como Deus quer. Se Ele quer aconselhar, Ele vai aconselhar. Se Ele quer falar, aleluia, Ele vai falar. Não foi assim? O profeta esperou no vento, não aconteceu nada. Esperou no terremoto, não aconteceu nada. Aí depois o Senhor falou mansumente. Aleluia. Às vezes, aleluia, o Senhor já está falando, já falou com você não deu prestar atenção. É preciso, aleluia, louvado a Deus, eu pular aqui e falar, louvado a Deus, não. É necessário você ter ouvido, aleluia. E ouvir, quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, aleluia. Eu sou pentecostal, sou. Aleluia. Mas o Senhor Ele está direcionando hoje para você crer. Quantas vidas têm que ser ressuscitadas espiritualmente? Marita Tume é uma menina, aleluia, louvado a Deus, que foi necessário. Aqui fala, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Por que, igreja? Por quê? Porque as pessoas estão começando, aleluia, louvado a Deus, a abalar a sua fé. Mas a palavra de Deus fala que é uma fé inabalável. Inabalável. Aleluia, Jesus. Contudo, não permitiu se alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Quem tem entrado na sua casa, aleluia, com o espírito reto? Quem tem entrado, aleluia, na sua casa, louvado de Deus, como servo e serva do Senhor? Quem tem entrado na sua casa para orar, vamos orar junto comigo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Quem tem, aleluia, louvado seja Deus. Que tipo de Pedro é esse? Que tipo de Tiago, aleluia, vamos aqui no nome. Que tipo de Pedro é esse? Que tipo de Tiago é esse? Que tipo de João é esse, aleluia? Que está entrando na sua casa. Está entrando para o sobrenatural acontecer. Está entrando para entrar, aleluia, em oração. Aleluia. Ou está entrando, aleluia, para poder bisbilhotar. Ou está entrando para poder fofocar. Está entrando, aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Para poder, aleluia, louvado a Deus, começar, aleluia, a entrar em contenda. Mas o Senhor, Ele fala, o Espírito da contenda, ele tem que cair por terra. O espírito da fofoca do meio do cristão tem que cair por terra. Ei, o Senhor, Ele está chamando você pelo nome hoje. Ele chamou você, aleluia, para poder ser servo. Ele chamou você para poder ser serva. Aleluia, louvado seja Deus. E para servir, aleluia, louvado seja Deus. Porque Jesus se fez, aleluia, como servo. Aleluia, lavando os pés dos discípulos. Glória a Deus. E Pedro de novo, não, Senhor, deixa nós é nós que tem que fazer. Jesus, Ele disse, se eu não fazer, Glória a Deus, aleluia. se eu não lavar, não vai ser digno de entrar no reino de Deus. Aleluia, Jesus. Quantos querem, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ser reconhecido. Irmãos, eu tenho observado nos últimos tempos, aleluia, louvado a Deus, os reconhecimentos. Mas hoje, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, que nós viemos acreditar e ser servo. É na casa de fulano que tem que orar, na casa daquela pessoa que tem que orar. Ô Pedro, Tiago, João, vamos lá comigo? Vamos lá. Nós vamos orar primeiro, aí nós vamos lá. Mas se é uma emergência, será que você tem um depósito, aleluia, da oração, do jejum? Porque aí você vai falar, Jesus, eu preciso daquele depósito para poder eu ir lá. Porque é emergência. Porque nós somos pegados de surpresa. Hã? E se você passar por despercebido, aleluia, você não vai ver. Então hoje desperta. Acorda a igreja. Glória a Deus, aleluia. Para que Deus possa mover a sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Amém? Aleluia. Porque eu vou ter que passar, fazer o que Deus está mandando aqui.